A história do conclave. Como a Igreja Católica escolhe um novo Papa. Introdução ao mistério do conclave. Um ritual milenar que fascina o mundo. Imagine um grupo seleto de homens poderosos, reunidos em silêncio dentro da Capela Sistina, longe de tudo e de todos, com uma única missão: escolher o próximo líder espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas. Esse é o conclave. A palavra evoca segredo, tradição, fé e, por que não, suspense. Ao longo da história, o conclave evoluiu de um processo caótico para um evento cuidadosamente coreografado, mas nunca perdeu seu ar de mistério e solenidade. A cada novo conclave, milhões de olhos se voltam para o Vaticano, esperando ver aquela tão simbólica fumaça branca que anuncia: temos um novo Papa. É como se o mundo inteiro estivesse assistindo a um episódio crucial de uma série que atravessa milênios. E, de certa forma, está. Por que tanta curiosidade em torno da escolha do Papa? A figura do Papa é uma das mais influentes do planeta. Ele é o chefe da Igreja Católica, mas também um símbolo global de liderança moral e espiritual. Sua eleição, portanto, não é apenas um evento religioso. É um acontecimento histórico com implicações políticas, sociais e até econômicas. É por isso que o conclave desperta tanta curiosidade. Afinal, como um grupo de cardeais decide, trancado em um espaço secreto, quem será o próximo sucessor de São Pedro? Quais critérios usam? Como lidam com as pressões externas e internas? É o que vamos descobrir juntos nesta jornada por um dos rituais mais antigos e intrigantes da humanidade. Origem do conclave. As primeiras eleições papais. Nos primeiros séculos do cristianismo, a escolha do Papa não era tão organizada. Na verdade, era quase um quem gritar mais alto. O povo de Roma, o clero local e até o imperador tinham voz ativa. Muitas vezes, a escolha do novo líder da igreja era marcada por tumultos, brigas e divisões. Não era incomum que 2 ou até 3 papáveis fossem eleitos ao mesmo tempo, gerando cismas que duravam décadas. A necessidade de ordem e uniformidade levou à criação de regras mais claras, e com o tempo, apenas os cardeais passaram a ter o direito de eleger o Papa. O caos que levou à criação do conclave formal. O ponto de virada aconteceu em 1268, após a morte do Papa Clemente IV. Os cardeais demoraram mais de 2 anos para escolher um sucessor. Isso mesmo, mais de 1000 dias de indecisão. O povo de Viterbo, cidade onde ocorria a eleição, perdeu a paciência. Trancaram os cardeais em uma sala, retiraram o teto do local e racionaram a comida, tudo para forçá-los a tomar uma decisão. Funcionou. Depois dessa experiência traumática, o Papa Gregório X oficializou o processo. Os cardeais deveriam ser trancados com chave, com clave, em latim, sem contato externo, até que um novo Papa fosse escolhido. E assim nasceu o conclave, como conhecemos hoje. O significado da palavra conclave. Uma palavra com peso histórico. Conclave vem do latim conclave, que significa com chave. O nome não é metafórico. Os cardeais realmente ficam trancados até decidirem quem será o novo Papa. Isso evita influências externas e garante, teoricamente, que a escolha seja feita apenas com base na fé e na sabedoria dos eleitores. Mas o termo também carrega outro simbolismo: o de exclusividade. Apenas os cardeais com menos de 80 anos têm o direito de participar. É um círculo fechado, misterioso, quase sagrado, trancados sob chave. O simbolismo do isolamento. O isolamento não é apenas físico, mas também espiritual. Os cardeais ficam sem celular, sem internet, sem qualquer contato com o mundo exterior. A ideia é que estejam em completo recolhimento, guiados apenas pela oração e pela reflexão. É como se,
naquele momento, o Vaticano se tornasse uma cápsula do tempo, onde séculos de tradição se encontram para decidir o futuro da Igreja. E é exatamente essa atmosfera de segredo e solenidade que faz do conclave um dos eventos mais fascinantes do mundo. Como funciona o conclave hoje? A Capela Sistina como cenário sagrado. O local escolhido para esse ritual não poderia ser mais icônico. A Capela Sistina, com suas paredes cobertas por afrescos de Michelangelo, incluindo o célebre Juízo Final, o ambiente já impõe respeito. Ali, diante dessas obras eternas, os cardeais se reúnem em silêncio para rezar, debater e votar. Antes do início das votações, todos juram manter o sigilo absoluto. Qualquer quebra dessa promessa pode resultar em excomunhão. É sério assim. Os cardeais eleitores, quem são eles? Atualmente, apenas cardeais com menos de 80 anos podem votar. O número varia, mas geralmente gira em torno de 120 eleitores. Eles vêm de todas as partes do mundo, refletindo a diversidade da Igreja Católica. Esses cardeais levam consigo as expectativas de milhões de fiéis, além de suas próprias convicções teológicas e experiências culturais. É uma verdadeira reunião global, com um único objetivo: escolher o homem que será o próximo pastor da Igreja. O processo de votação. As etapas da escolha. O processo é meticuloso. A cada dia são realizadas até 4 votações, 2 pela manhã, 2 à tarde. Para ser eleito, o candidato precisa de 2/3 dos votos. Os cardeais escrevem o nome do escolhido em um papel, dobram e colocam em uma urna especial. Após cada votação, os votos são contados e queimados. Dependendo do resultado, a fumaça é preta, sem decisão, ou branca. Temos Papa. Como o segredo é mantido? Você já parou para pensar como, em plena era digital, um evento tão importante consegue manter tudo em sigilo? Simples, com regras rígidas e muita vigilância. Os cardeais são acompanhados por oficiais do Vaticano e qualquer dispositivo eletrônico é proibido. Comenta aqui de onde você assiste este vídeo. Isso ajuda o canal a entender o alcance e traz mais gente para esse papo histórico incrível. A fumaça que hipnotiza o mundo. Branca ou preta? O que significam? Poucos símbolos no mundo são tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderosos quanto a fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina durante um conclave. Fumaça preta? Ainda não temos Papa. Fumaça branca? O mundo pode comemorar. Um novo líder foi escolhido. Simples assim. Mas você sabia que nem sempre foi fácil distinguir as cores? Durante muito tempo, houve confusões porque a fumaça saía cinza. Isso mesmo. A mistura dos papéis queimados com outros materiais nem sempre produzia uma cor nítida. Por isso, o Vaticano passou a adicionar produtos químicos, seguros, é claro, para deixar as cores mais evidentes. Preto intenso ou branco brilhante, sem margem para dúvidas. Esse momento é tão icônico que, quando a fumaça branca finalmente aparece, sinos da Basílica de São Pedro tocam e multidões ao redor do mundo explodem em emoção. É como se o tempo parasse por alguns segundos. A espera que prende milhões à televisão. Desde que a televisão começou a transmitir os conclaves, a cena da chaminé se tornou um verdadeiro espetáculo midiático. Câmeras ao vivo, jornalistas de plantão, fiéis rezando com os olhos fixos no céu do Vaticano. É quase como assistir a uma final de Copa do Mundo, mas com cardeais e muita fé no ar. E aqui vai uma curiosidade. A fumaça branca, que anunciou o Papa Francisco em 2013, saiu às 19h06 do horário de Roma. Pouco depois, o mundo inteiro estava em festa. É incrível como um simples sinal de fumaça pode carregar tanto significado, não é? Fatos curiosos sobre conclaves antigos.
Conclaves que duraram anos. Se você acha que esperar 2 ou 3 dias para saber o resultado de um conclave é muito, se prepare. Houve um que durou 3 anos. Sim, entre 1268 e 1271, os cardeais ficaram completamente indecisos, sem consenso, sem pressa e sem um método eficiente. O tempo foi passando e o povo perdeu a paciência. Foi nesse cenário que surgiu a tradição de trancar os cardeais até que uma decisão fosse tomada. Literalmente, trancar. Em Viterbo, como mencionamos antes, os moradores removeram até o teto do edifício onde os cardeais estavam. Imagina tomar decisões importantes com chuva e vento na cabeça? Esse episódio bizarro serviu como um ponto de virada e levou à criação das regras atuais do conclave. Papas eleitos contra todas as apostas. Você sabia que alguns papas foram escolhidos totalmente fora dos holofotes? Em 1958, o cardeal italiano Angelo Roncalli era visto como um nome de consenso apenas para acalmar os ânimos. E acabou eleito. Ele se tornou o Papa João XXIII e surpreendeu o mundo ao convocar o Concílio Vaticano II, uma revolução na Igreja. Outro exemplo é o atual Papa Francisco, o primeiro latino-americano e o primeiro jesuíta no cargo. Muitos não o viam como favorito, mas foi exatamente isso que o tornou ideal para muitos cardeais. Um papa fora da curva para tempos diferentes. Essas reviravoltas históricas mostram que o conclave é, sim, cheio de surpresas. E é isso que o torna tão fascinante. Escândalos e intrigas nas eleições papais. Os bastidores nem sempre são santos. Embora seja um ritual espiritual, o conclave já foi palco de muito jogo político. Durante a Idade Média e o Renascimento, a influência de reis e imperadores era tão forte que muitos papas eram eleitos com base em alianças, ameaças e até subornos. Sim, houve casos em que famílias nobres italianas pagavam fortunas para garantir que um de seus membros ou aliados fosse eleito papa. Isso porque controlar o Vaticano significava poder real, político, econômico e militar. Esses escândalos não são motivo de orgulho, mas são parte da história. E mostram como, em certos períodos, o poder espiritual foi misturado perigosamente com interesses mundanos. Conflitos políticos que influenciaram a escolha. Durante séculos, o papado esteve no centro de conflitos entre grandes potências. França, Espanha, Alemanha e Itália disputavam influência dentro da Igreja. Não por acaso, muitos conclaves refletiam tensões desses países. Em algumas eleições, os cardeais ficavam divididos entre diferentes facções nacionais. Isso também explica por que, durante muito tempo, apenas italianos eram eleitos. Só em 1978, com João Paulo II, que a tradição foi quebrada. E o mundo viu o primeiro Papa não italiano em mais de 450 anos. Essas batalhas internas mostraram que, mesmo no Vaticano, a política estava sempre à espreita. O conclave mais rápido e o mais longo da história. Quando os cardeais estavam com pressa. Se o conclave mais longo durou quase 3 anos, o mais rápido aconteceu em menos de 24 horas. Em 1503, após a morte do Papa Pio III, os cardeais se reuniram e escolheram Giuliano della Rovere como novo Papa quase imediatamente. Ele se tornou o poderoso Papa Júlio II, conhecido por patrocinar Michelangelo e outros artistas do Renascimento. Esse conclave relâmpago foi motivado por alianças políticas já formadas nos bastidores. Não havia tempo a perder, e todos sabiam quem era o favorito. O conclave que quase destruiu a Igreja. O conclave de 1378 é um dos mais polêmicos da história. Pressionados pelos romanos,
os cardeais elegeram um papa italiano, Urbano VI, mas muitos se arrependeram e elegeram outro papa, Clemente VII, que se instalou em Avignon, na França. Resultado? 2 papas ao mesmo tempo. Depois, até 3. Esse período de confusão ficou conhecido como o Grande Cisma do Ocidente e quase dividiu a Igreja para sempre. Foi preciso um novo concílio para resolver a bagunça, e até hoje os historiadores debatem quem foi o Papa legítimo daquele período. O conclave do século XXI, Bento XVI e sua renúncia histórica. Em 2013, o mundo ficou chocado com uma notícia inesperada. O Papa Bento XVI renunciaria ao pontificado. Isso não acontecia há mais de 600 anos. A última renúncia havia sido a de Gregório XII, em 1415. A decisão de Bento XVI abriu caminho para um conclave inédito na era da informação, com redes sociais e uma cobertura midiática intensa. Mas por que ele renunciou? Segundo o próprio Papa, por motivos de saúde e pela incapacidade de continuar liderando com a energia que o cargo exige. Uma atitude humilde, mas que gerou muita especulação. Teorias surgiram, desde pressões internas até escândalos ocultos. Verdade ou não, o gesto de Bento XVI foi revolucionário. Ele assistiu, como Papa Emérito, à eleição do seu sucessor. Um fato raro e carregado de simbolismo. Esse momento marcou o início de uma nova fase na Igreja, mais aberta ao mundo moderno, a eleição de Francisco e a modernização. Jorge Mário Bergoglio, o cardeal argentino que se tornou Papa Francisco, foi uma escolha histórica. O primeiro Papa da América Latina. O primeiro jesuíta. O primeiro a escolher o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo da humildade e da simplicidade. Sua eleição refletiu um desejo de mudança, de uma igreja mais próxima dos pobres, mais tolerante, mais humana. Francisco trouxe um estilo direto, despojado. Recusou morar nos luxuosos aposentos papais e preferiu a Casa Santa Marta, uma residência simples dentro do Vaticano. Sob seu papado, temas delicados vieram à tona: abusos sexuais, corrupção, papel da mulher na igreja. Ele enfrentou tudo com coragem, o que lhe garantiu muitos admiradores e também críticos. Mas o fato é que Francisco se tornou um dos líderes mais influentes do século XXI. O papel do Espírito Santo. Fé ou política? A inspiração divina em questão. Segundo a doutrina da Igreja, a escolha do Papa é guiada pelo Espírito Santo. Os cardeais, durante o conclave, oram e meditam profundamente, buscando a inspiração divina para tomar sua decisão. A ideia é que, ao final, o eleito seja aquele que Deus deseja para liderar seu povo. Mas, na prática, há também política, debates, alianças. Não é segredo que os cardeais conversam entre si, sondam nomes, formam grupos de apoio. É natural, em um processo tão humano, que a razão também tenha seu espaço. Isso levanta uma questão interessante. Até que ponto a escolha é divina? E até que ponto é fruto de estratégia? A própria Igreja reconhece que o Espírito Santo age através dos homens, com todas as suas virtudes e imperfeições. Como a Igreja justifica a escolha como vontade de Deus? Apesar das influências humanas, a Igreja afirma que o resultado final sempre reflete a vontade de Deus. Isso porque, mesmo que existam negociações, é no voto secreto e silencioso que cada cardeal se confronta com sua consciência e sua fé. Além disso, o processo é cercado por orações, missas e momentos de recolhimento. Cada etapa do conclave é pensada para conduzir os eleitores a uma decisão inspirada e não apenas estratégica. Essa visão reforça a sacralidade do momento. Não é apenas uma eleição. É uma invocação do divino
sobre a Terra. Mulheres e o conclave. Por que as mulheres não participam? Um dos temas mais debatidos atualmente é a ausência de mulheres no conclave. Isso acontece porque, para votar ou ser votado, é preciso ser cardeal, e apenas homens podem ser ordenados sacerdotes na Igreja Católica. Consequentemente, apenas homens podem ser cardeais. Essa exclusão gera críticas. Em um mundo onde as mulheres lideram empresas, países e movimentos sociais, por que não podem participar da escolha do Papa? A Igreja defende a tradição e o papel específico das mulheres na fé, mas o debate está crescendo. O debate atual sobre inclusão. Papa Francisco já reconheceu publicamente que o papel das mulheres na Igreja precisa ser ampliado. Ele criou comissões para estudar o diaconato feminino e aumentou a presença de mulheres em cargos de liderança no Vaticano. Mas, até agora, nenhuma mulher participa diretamente do processo eleitoral do Papa. Será que no futuro isso mudará? Muitos acreditam que sim. Outros dizem que seria necessário uma revolução doutrinária. De qualquer forma, o debate está lançado e promete influenciar os próximos conclaves. Como o novo Papa é apresentado ao mundo. A famosa frase Habemus Papam. Após a fumaça branca, os sinos da Basílica de São Pedro tocam e o mundo entra em estado de euforia. Mas o momento mais emocionante ainda está por vir. Um cardeal aparece na sacada da Basílica e diz a famosa frase em latim: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, que significa anuncio-vos uma grande alegria, temos Papa. Logo em seguida, ele revela o nome do eleito e o nome papal que ele escolheu. A multidão vai à loucura. É um dos momentos mais emocionantes da fé católica e da história moderna. O primeiro discurso e o impacto global. Minutos depois, o novo Papa aparece. Pela primeira vez, o mundo vê seu rosto como sumo pontífice. Ele acena, sorri, reza e dá sua primeira bênção. É um momento de comunhão global, transmitido ao vivo para todos os continentes. Papa Francisco, por exemplo, surpreendeu ao pedir que o povo rezasse por ele antes de abençoá-los. Esse gesto de humildade conquistou milhões de corações imediatamente. Cada novo Papa deixa sua marca desde o primeiro instante, seja pela escolha do nome, pelas primeiras palavras ou pelo modo como aparece diante do mundo. E esse impacto dura por anos, às vezes décadas. Curiosidades que você provavelmente não sabia. Papas que quase recusaram. Acredite se quiser, alguns papas tentaram recusar a eleição. Um dos mais famosos foi São Celestino V, que abdicou do cargo poucos meses após assumir. Ele era um eremita, um homem simples, que não queria o peso do poder, mas foi convencido a aceitar, e depois renunciou por não suportar as pressões do Vaticano. Outro exemplo curioso é o do Papa João Paulo I. Ao ser eleito, dizem que ele ficou em choque e repetia: Deus perdoe vocês pelo que fizeram comigo. Infelizmente, seu pontificado durou apenas 33 dias, marcado por uma morte repentina e misteriosa que até hoje alimenta teorias, nomes papais e o que eles significam. Ao ser eleito, o novo Papa escolhe um nome. Esse gesto é simbólico e diz muito sobre suas intenções. Por exemplo, Francisco remete à humildade e à simplicidade de São Francisco de Assis. João Paulo homenageia dois papas anteriores. Bento evoca São Bento e sua ênfase na disciplina espiritual. Escolher o nome é como definir a missão de um papado. É a primeira mensagem ao mundo, um manifesto silencioso. E muitas vezes é aí que começa a transformação da Igreja. Conclaves no futuro. O que podemos esperar? Mudanças possíveis no processo. A Igreja Católica, mesmo sendo uma das instituições mais antigas do mundo, está sempre em diálogo com o tempo presente.
E não seria diferente com o conclave. Muitos teólogos e estudiosos acreditam que, no futuro, mudanças podem ocorrer para torná-lo mais transparente, inclusivo e adaptado à realidade atual. Entre as possibilidades estão maior participação das mulheres, seja como consultoras, seja em cargos com direito a voto, como futuras diaconisas. Transmissão mais transparente, não da votação em si, que sempre será secreta, mas dos bastidores, como o processo de escolha dos temas centrais que influenciam os cardeais. Eleição remota? Embora pareça absurdo, há quem imagine, em situações extremas, um processo parcialmente digitalizado, especialmente se houver obstáculos como pandemias globais. Claro, tudo isso ainda está no campo das hipóteses. Mas o fato é que o mundo muda. E a Igreja, mesmo com sua tradição, também encontra formas de caminhar junto com a história. O impacto das redes sociais na escolha papal. Hoje, o Twitter, Instagram, TikTok e outras redes sociais mudaram a maneira como as pessoas acompanham os grandes acontecimentos. E isso inclui o conclave. Durante o último conclave, em 2013, milhões de tweets foram feitos com a hashtag número Habemus Papam. Fotos, memes, análises e especulações inundaram a internet. Essa movimentação pode não influenciar diretamente os cardeais, mas afeta a percepção pública, a pressão midiática e até a maneira como os cardeais são vistos antes do conclave. O Papa do futuro provavelmente será alguém não apenas espiritualmente preparado, mas também apto a dialogar com esse mundo conectado. Um líder que entende o poder da comunicação e da empatia em 280 caracteres. Um mistério divino que continua encantando. A história dos conclaves é muito mais do que um processo de escolha. É uma jornada de fé, mistério, política, tradição e transformação. Desde os dias em que cardeais eram trancados à força para tomar uma decisão, até os tempos atuais de redes sociais e transmissões ao vivo, cada conclave carrega consigo a alma da Igreja. A fumaça branca que sobe no céu romano é como uma ponte entre o céu e a terra. Ela não apenas anuncia um novo Papa, ela desperta esperança, curiosidade, emoção. É o momento em que bilhões de pessoas olham para o mesmo ponto do planeta, esperando por uma nova liderança espiritual. E o mais fascinante é que, mesmo com tantos séculos de história, o conclave continua nos surpreendendo. Porque não é apenas sobre quem será o próximo Papa, é sobre o que ele representará, o que ele mudará e como ele tocará a vida de milhões. Gostou dessa história? Então comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Queremos saber onde essa jornada está chegando. Perguntas frequentes sobre o conclave. Qual é a idade mínima e máxima para um cardeal votar em um conclave? Para votar, o cardeal deve ter menos de 80 anos no dia em que a sé apostólica ficar vacante. Não há idade mínima específica, embora, na prática, os cardeais eleitores tenham geralmente mais de 60 anos. 2. O Papa pode ser alguém que não é cardeal? Simulation. Tecnicamente, qualquer homem batizado, católico e celibatário pode ser eleito Papa, mesmo que não seja cardeal. No entanto, isso não acontece há séculos e seria uma enorme surpresa. 3. Existe uma duração máxima para um conclave? Não há um limite fixo de dias. O conclave continua até que alguém atinja os 2/3 dos votos. Mas há regras para tornar o processo mais ágil, como limitar os privilégios dos cardeais após certo tempo. 4. O que acontece com o Papa após a renúncia? Ele passa a ser chamado de Papa Emérito. Continua vivendo no Vaticano ou em local indicado pela Santa Sé, sem interferir nas decisões do novo Papa. 5.
Por que os cardeais trocam de nome ao se tornarem papas? É uma tradição que simboliza o início de uma nova missão. Assim como Simão virou Pedro, os papas escolhem um nome que reflita o legado que desejam deixar. Por fim, por favor, não se esqueça de deixar um comentário e compartilhar este vídeo se gostou da nossa jornada pelo mistério do conclave. Explore mais conteúdos incríveis me acompanhando. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!